pode evitar. Tirou meu ar, fiquei sem chão. If it lands on Americas, it'll be crew team A, MIBR team B. If it lands on the logo, then MIBR will be team A and crew will be team B. Okay? Alright, so crew will be team A and MIBR will be team B. O Chivitz, toda vez que tá com a gente é time B, velho. And one, Eu acho que de 15 vezes, uma só foi time A. Então é tudo pro Chivitz. 3, 2. Alright guys, welcome. As you know, teams were decided via coin flip. Crew will be team A and MIBR will be team B. Crew, you will have first map ban. We ban behind. Crew ban behind. MIBR, you have a map ban. We ban Lotus. MIBR ban Lotus. And crew, you have a map pick. We pick Icebox. Crew pick Icebox. And would you like attack or defense? Defense. MIBR pick defense. And what map would you like? Sunset. MIBR pick Sunset. And would you like attack or defense? Defense. Crew pick defense. And you have one map ban. We ban Breeze. Crew ban Breeze. And you have one map ban. We ban Split. MIBR ban Split. The side of map will be Descent. And crew, you have side select. We select defense. Crew select defense. Alright boys, best of luck today. Tem uma chance de descobrir qual lado que a gente foi, qual time que a gente foi. Time A. B, com certeza. Ué, mas em time A, eu tava lá, porra. Time B, com certeza. Time B, porra. Você já perdeu o time? Uma vez, já. Ah, então é tipo 99 e 1%. É, exatamente. Tipo, mano, muito alto, muito alto. Vamos preparar para ser time A próximo jogo. Que eu não vou estar aqui, exato. Então, tipo, não é pra gente deixar de fazer nosso padrão, é pra deixar de dominar o espaço. A única questão é esteja consciente que pode ter nego avançando na mira em cima da gente. Então, se a gente estiver organizando, tipo, abrir junto, estiver organizando recursos, estiver abrindo pra tipo, ter a trade kill, é o suficiente pra controlar eles, tá? Fique esperto com esses caras aí de mira embaixo do bombe, tipo, a gente pode fazer aquele retake com a cascata, né? Tipo, usa recurso no bombe porque eles vão ficar jogando de mira. Não, e relembra também a pessoa que quando você está lutando dentro do bombe, porque está jogando dentro do bombe, uma pessoa gosta mais rotar meio. So, exacto, cuidado com isso, guys. Porque isso é como tipo o conceito dele. Faz isso em cada mapa. Ele gosta de meter um lurker. E isso vai dizer que ele, se é Viper, não vão ter pixels depois. Tá de boa. Mas pode ser que trocam, porque isso não é tão bom, sabe? Eu quero vocês jogam junto em esse momento, porque vai ser muito difícil. Ele é um time que gostam de tomar contato, mas eles não acham que a ronda está perdida, entende? Eles vão tentar de ganhar a ronda. E como vão fazer isso? Lurkeando meio, deixando Klaus ou Shai tentar de ganhar a ronda. Não lhe dão a oportunidade a ele para ganhar a ronda. Só jogam difícil, jogam com tempo, porque se você não dá luta para ele, eles só vão aguardar. Continua comunicando desse jeito mais, porque pode ser que já entendemos o primeiro step, mas segundo e terceiro fica muito mais importante e vocês precisam comunicar como vamos fazer. E a coisa que acontece muito é que muda. Alguém pode ser que tire uma bala, magão, ou tome bolinha. O que vamos fazer? Coisa assim. Continua essa comunicação, porque isso vai ajudar nós muito nesse momento. O mais importante não é só comunicar, é organizar, tá ligado? Tipo, não adianta a gente tá todo mundo falando e não tá fazendo nada, tá ligado? Pô, se quiser ficar falando, eu vou pegar, sei lá, pegar um rap do Eminem ali e começar a ler, tá ligado? Mas tipo, não é só falar, velho. É organizar a jogada. Pô, abrir junto, tem spot, vamos fazer veneno depois, o primeiro clique é meu, o segundo clique é meu, tá ligado? Então, tipo, sei lá, tá o fogão e o magão jogando de trás, por exemplo. Vocês dois já organiza. Ó, primeiro passo o veneno, depois passo o molotov. Primeira bala é minha porque eles quebram, tá ligado? Tipo, essa comunicação de vocês dois... Faz a mole de raiva. Eles dois, né, cara? Não, dois. e também, tem que rolar, tá a ligado? pessoa que eu vou reclamar demais é a pessoa que está morto nessa situação. Não tá. Porque a pessoa que está morto precisa falar, como, complementa. Não precisa coordenar, mas complementa. Ei, você tem isso, você tem isso. Guys, a pessoa que está morto pode falar demais. E eu quero ver essa pessoa falando demais. Se você vê que algo está acontecendo merda, comunica, mano. Não precisa para eu gastar um pause para xingar a você fazendo merda. Alguém tenta de ter esse tipo de reclamação dentro do time, dentro do jogo. E coordenação, e isso vai ser muito mais a pessoa que da responsabilidade da pessoa que está morta.
Então, o morto presta bastante atenção no cooldown das coisas dos caras também, tá ligado? Tipo, faca, beleza, os caras não tem sova, mas outros mapas terão, tá ligado? Presta atenção em cooldown, avisa, tipo, se você sabe que o cara não tem bang, vai avisando esses micro, fazem muita diferença, principalmente em final de round, tá ligado? Porque a pessoa que está morto, que está comunicando, não está falando o que fazer, só está complementando coisa que está acontecendo. 4x4, 4x3, tem mole, tem bang. Não força, não faz esse second hand calling, sabe? Faz isso. Não, só complementa a comunicação. Se precisar adaptar, a gente espera o pause dos velhotes também, já era. Melhor que teu cu, merda. Caralho, Bazuca. Melhor, pai. Você vai deixar ele falar assim de você? Não vem falar que ganhou de mim em 2010, não. E bora pra cima deles, Brasil! Bora pra cima deles, MIBR! Começando já então com o domínio da Cru, que eles fizeram desse jeito, né? Sempre um jogador aí vai avançando, vai limpando pixel a pixel. Agora o Kesnet já acerta uma balaça logo no primeiro que tava tentando se antecipar. Hit! Virou espetinho logo no começo do round, logo no pistol do MIBR encontrar as eliminações, a não ser que fossem as pedradas do Artizin. Tentou o tapa-dash, não encaixou, vai ser perseguido, bangado, amassado pelo Shai e vence o pistol a Cru. Oportunidade de bagunçar no último round, agora quem pode fazer isso é o Mazin, Artizin. Lá da base, pega o primeiro, tem mais jogadores na mira dele, tem também o Kesnet completamente maroto aqui, só olhando pra esse pixelzinho de lado, spotado agora, melhor pro Artizin, vai pra cima deles. Mano, só não deixa pode demorar barato. muito, hein, mano. Espera o Mazin chegar também. Melcer teve a oportunidade, acaba não conseguindo fazer o dele, 3 eliminações pro Artizin. Que isso? 4 eliminações, Artizin. Se bem que hoje as Guardians estão insanas também, né? Olha o avanço da Cru, já pegou toda a informação, já sabe que é B. Aí, usa muito bem agora o meio. Vem uma execução do MIBR, mas já tem informação completa, então a equipe da Cru pode surpreender. Artizin passou, tentou as kunais, a primeira ele pegou, a segunda também, não! Mas mesmo assim, melhor pro MIBR, vantagem numérica. Permanece agora o time brasileiro lá à frente, vai tentar buscar alguém ali, o Kesnet consegue a primeira eliminação, tenta rifar a bala no meio da smoke, o Klaus que pega essa eliminação sem ver ninguém, agora vai tentar sambar, não consegue o abate, vem pro 1v1 sincero, segura o Kesnet e busca mais um abate, Kesnet! Fecha o olho, puxa o ar devagarinho, pausa, puxa com força, solta pela boca devagarinho e pode abrir o olho, rapaziada. Vambora, ó, se liga. Primeiro jogo deu merda, foda-se, tranquilo, o pique deles. O mais importante pra gente agora é a gente focar na Sunset, tá ligado? A gente precisa, nessa Sunset, focar nos conceitos que a gente tem no mapa. Nessa Icebox a gente conversou algumas vezes que os caras faziam retake rápido, que os caras não estão sumando rápido, e a gente tava comunicando isso. Tipo, a comunicação tava vindo, mas a gente não tava organizando em volta, tá ligado? Tipo, a gente não tava conseguindo organizar, pô, beleza, os caras vão sumar rápida, então eu vou fazer molotov. Pô, então eu vou botar mira, então eu vou ficar anti-bang. Essa comunicação que não tava rolando, tá ligado? Então a gente precisa, nesse momento, quando vem a comunicação, quando vem a informação, organizar em cima disso. Tá? A Sunset, eu acho que vai ser um mapa um pouco mais tranquilo em relação a isso, que a gente consegue, pela nossa composição, ficar um pouco mais sossegado no mapa, tá ligado? A Icebox é pique deles, tá suave. O que eu preciso realmente da gente é comunicação e foco nos detalhes, mano. Tipo, a gente não pode deixar esses detalhes passar batido, velho. Se os detalhes estiverem passando batido, a gente não estiver organizando em cima disso, a gente vai perder mais um round à toa, velho. E eu não quero perder mais um round à toa, mano. Pra mim, quebra essa porra do Winguinho, mano. Porque eles só estão execando com ele safe pra caralho. Tenta de cancelar o Winguinho se é possível, porque se eles vão a execar B, mandam um Winguinho, plantam bomba, mano, estamos fugidos. Tenta de tacar um molotov, uma coisa assim, tenta, mano, falando na moral, o Winguinho ganhou muito para ele, só porque eles nem precisavam fazer coisa. Eles só tacam o Winguinho e jogam atrás, tá de boa. Mano, quebra o Winguinho e força ele a jogar com conceito. E vamos ganhar assim. Acho que eu tentei abrir pra checar o inglês, tava comendo. Não, entendi. Não, mas isso é só uma ronda. A última ronda ele estava jogando um ninho. Mas não é isso, sabe? Não era bom para você, todo mundo. Porra, vamos caralho. Em todos os mapas. Vamos mijar rapidão. Se você acredita também, coloca aí a sua força, coloca a sua mensagem, seu apoio no chat, bora que bora! E agora a rotação do MIBR é feita, mas acompanha a equipe da Cru. Tá lá a Melcer e Kesnet buscando mais abates. Sobrando 2 jogadores do time brasileiro.
deve ter perdido aí, se não me engano, os 3 da série. Aí aparece o Hit, chega Marotinho, já coloca o Inguinho pra fazer a boa, o Artzinho não consegue achar o Inguinho, toma uma bang e é eliminado depois. Plantou, agora faz uma smoke que ele tava esperando pra se proteger, isola pelo menos um dos lados, tenta sair do atordoamento, não consegue, fake TP, e agora vem socão, ele vendeu e que beleza! FRZ só esperando, vai plantar mais uma vez ali o Inguinho, vai jogar no retake, né, o MBR. Achei que ninguém ia quebrar a câmera, ia deixar ali, né? Tem ultimate agora ainda, o Hit, mas essa câmera, a realidade é que podia ter sido desativada já pra ligar ela só na hora que o retake fosse começar pra garantir informação. Apesar de ter visto tudo, não adiantou de nada. Já mudou tudo, né? Aquele pay-per-view que só tem um spoilerzinho do começo, mas o final você não vê nada. E agora, Artzinho, bazuca eles, Artzinho, tá acabando o pavio, achou o Melser completamente perdido, Klaus aparece também, leva o seu, trocação pra tudo quanto é canto, vantagem da Clu, Kesit de novo, leva o abate, deixando somente a RGL, leva 2 jogadores e agora tá no viaduto, Magão, não, Magão! A gente tem que saber subir a energia sem deixar a gente afobado, tá ligado? Eu sinto que a gente ainda peca um pouco nisso, mano. Tipo, quando a gente sente que a gente começa muito morto, a gente começa a ter mais energia, o que é bom. Só que a gente tem tanta energia que, tipo, chega a final de round, a gente tá, tipo, todo mundo acelerado que a gente consegue comunicar direito, tá ligado? Vocês acham que rolou muita afobação? Acho que mais finalzinho, mano. Eu acho que... Mano, eu não sei o que acontece, tá ligado? Mas o que eu senti é que... Eu nem quero falar da Icebox, tá ligado? Eu falo mais da Sunset. Mano, o CT, por exemplo, tava muito fácil de entender o que os caras iam fazer, tá ligado? Eu acho que só um round que a gente acabou errando um Rainbow que a gente fez, que o Jorginho Double B limpou, os caras provavelmente usaram essa info pra voltar na info do blog. Acho que o cara tava lá atrás, pá. Provavelmente o cara ouviu e mandou o time voltar B, tá ligado? Mas... a gente tava bem, mano. O que a gente precisa fazer? Mano, alguém passa pulando, viado. Se mata, os outros 2 vão tradar, tá ligado? Isso que eu falei. Eu ainda tentei dar uma... Eu falei, mano, eu vou baitar pra não alinhar. Bum, ainda me fudi. Eu falei, vou esperar 1 segundo a mais. Esperando tomar um peteleco que nem era pra mim. Tipo assim, nesse final, mano, é 3x2, a gente sabe que o cara vai estar cravado. Alguém tem a proatividade, puxa a faca e passa pulando. Os outros 2 vão matar, tá ligado? Tipo, rolou alguns detalhes. O retake B, 2x1 do hit, gordinho RHE, tá ligado? Essas paradas, infelizmente, não que seja culpa dele, não que seja culpa de alguém, mas a gente não pode errar, tá ligado? Sim. Infelizmente faz parte do jogo. A adaptação tem que ser um pouco mais cedo também, mano. Por exemplo, a gente já entendeu no primeiro round que os caras terminaram B, que os caras vão jogar o retake pra trás, no roubado. E os caras estavam fazendo um DRX bom. Pressão frente, os caras jogavam pra trás. Mano, alguém já tem que insta perceber e no próximo retake B jogar a costa devagar. Porque se a gente mata os caras do bomb, é só o cara que tá a costa depois atrapalhar os caras que estão jogando pra varar Spike, tá ligado? Então, tipo, essas coisas têm que ser um pouco mais automáticas na nossa cabeça. Eu não acho que o jogo foi problemático. Eu acho que, inclusive, a gente tava muito ativo, e muito ativo assim, né? Muito atento no que os caras iam fazer, e muito prontos pra poder punir os caras. Eu não sei se em algum momento faltou individual, tá ligado? Eu não sei se em algum momento, tipo, teve mérito dos caras mais do que demérito nosso, tá ligado? Então, porque foi 2 mapas que eu joguei de Viper, eu tava bem fora das ações, na verdade. Eu senti que eu participei de pouquíssima ação nesse jogo. Mas não, tipo, de forma negativa, tá ligado? É porque vocês normalmente estavam na ação e eu tava fazendo minha parte, tá ligado? Então, eu não consigo entender ainda, tipo, sem olhar o que aconteceu. Mas a visão que eu tenho é que, pelo menos na Sunset, a gente tava muito pronto pra quase tudo que os caras iam fazer, tá ligado? O trabalho que a gente fez de conhecimento de mapa, de rotação, de comp, de como jogar com os caras, tipo, isso foi um trabalho bem feito. Eu acho que isso foi bom, eu acho que tava claro pra todo mundo, tá ligado? Tipo, nenhum momento na série inteira, mesmo a gente perdendo, eu sentia que a gente tava atrás dos caras praticamente, tá ligado? Eu não sentia que os caras estavam na nossa frente, não. Agora faltou um pouco de malícia, um pouco de calma em algumas situações, tá ligado? Então, sei lá, vocês mesmos, mas mesmo deu algum exemplo. Pô, não dá pra voltar na B, beleza, o primeiro passa pulando, o resto abre no trade. O round da HE que o Atzinho errou, porra, errou, acontece, tá tudo bem, tá ligado? Mas, tipo, depois a gente saiu correndo, tipo, tentou corrigir a merda que ele fez, sendo que a gente podia ter jogado um pouco mais calma ali no 2x1, tá ligado? HS no hit, sim. Teve um outro x1 também que a gente quase ganhou um eco nosso, tá ligado? Então, tipo, a gente teve muitos rounds bons que a gente consegue tirar como proveito nosso, tá ligado? Mas faltou um pouco de malícia. Por exemplo, o anti-eco nosso na Sunset, a gente de ataque. Os caras começaram um round fazendo a bang do Breach avançada, tá ligado? Tipo, beleza, eu consegui ficar anti-bang, eu quis abrir a mira. Mas, tipo, deu x1, tá ligado? Tipo, a gente tocou um tiro. A gente precisava tocar um tiro, ou a gente podia voltar, acalmar o round e recomeçar. Eu falei isso faz bastante tempinho, você lembra? A gente conseguir acalmar no caos e reorganizar a jogada em cima disso. Tipo, nesse round que os caras lançaram no meio, velho, eles ganharam X1 no meio, ganharam X1 na B,
E aí depois dá um X1 na A também, velho. Tipo, a gente deu 3x1 pros caras, beleza, os caras deram uma pedrada, foda-se, mas a gente deu a chance. Mas em relação a esse bagulho de individual, mano, tipo assim, tem uma frase que, tipo assim, o coletivo ele vai sempre levantar nosso individual, tá ligado? Não é o contrário disso. Não é o individual, tipo, vocês estarem bem que vai levantar o coletivo do time, é o contrário. Quanto melhor a gente tá coletivamente, melhor o individual fica. Para ganhar um jogo pode ser que estamos jogando bom, temos muita mira, tá de boa, ganhamos um jogo. Mas o foco de nós não é ganhar um jogo, é ganhar camp. E para ganhar camp é isso, mano. Foco em outra pessoa, mano. O Artzinho vai dar energia e vai dar bench para nós. Mas alguém precisa, se ele está em struggle, alguma coisa, mano, dá-lhe isso, mano. Porque ele vai dar. E com isso, todo mundo vai melhorar. E vamos ganhar. Foda-se resultado, se você está abaixo do ataque, qualquer coisa. Vamos ganhar porque estamos juntos. Isso. Mano, é que tipo assim, infelizmente, eu acho que às vezes a gente não respeita o que a gente conversa todos os dias. Enquanto a gente não respeitar, a gente nunca vai saber se a gente tá certo ou errado. A gente vai sempre, vai entrar no limbo igual o filho vai entrar. Cada mapa uma pompa, achando que o problema é esse. E no final das contas... Não, e eu tô concordo com você, porque eu falei com o Bazooka sobre isso, que ele falando comigo durante o jogo como você, que acha que está acontecendo, precisamos mudar a tática, e eu falei, mano, se nós estamos fazendo a coisa errado, não sabemos se está de boa ou não. Exato. E a coisa é que se vocês não estão jogando com entendendo o nosso estilo do jogo com nossa composição, vai dar errado. Só entramos com um plano do jogo. Vocês não estavam fazendo o plano do jogo bom. Estavam tentando, mas coisa aconteceu e boom, você cai. Para mim, o plano do jogo estava bom. Por quê? Porque nem sabíamos se é mal ou bom. Nem estávamos jogando desse estilo de jogo que falamos. Como eu falei, falamos do pistol round. Não, desculpa eu falar isso, mas você fez errado, lutando em cima do bombe. Mas isso não era a razão que perdimos a ronda para não era uma das 2 ou 3 razões. Mas se ele joga certo, pode ser que ganhamos. Temos leitura bom. E estamos jogando conceitos mal. Foda-se comp, foda-se demais. Estamos perdendo porque não estamos jogando, fazendo nosso plano de jogo, mano. Mano, nós faz 2 rounds, papo reto, perfeito. Do nada nós tomamos um eco contato de xerife em 3 lugares diferentes. Mano, não dá. Aí no round seguinte, galera, vamos execar. Beleza, nós estávamos jogando muito lento, vamos mudar o ritmo. Fizemos uma exequia boa, mano. Matamos, beleza, tomamos ult do Breach, Fogão morreu que a gente não conseguiu ajudar ele, mas nisso o Fogão já tinha matado um. 3x2, não dá pra nós perder o 3x2 sabendo onde 2 caras estão, mano. Não dá, velho. Caralho, não dá, foda-se. Ah, o cara jogou bem, não dá pra perder e foda-se. É por isso que eu acho que, tipo, a forma que a gente perdeu a Icebox e a Sunset eu acho que foi bem diferente, tá ligado? Eu acho que, tipo, a Icebox talvez a gente podia jogar um pouco diferente em algumas situações, e a Sunset eu sentia que, tipo, o tempo inteiro, tanto a gente, eu concordo com o Fogão, a gente defesa de 100% que os caras estão fazendo, velho. E de ataque também, mano. Tipo, tanto de ataque, tipo assim, teve uma vez, beleza, o Pistol não. O Pistol a gente tomou stack dos caras. Eu falei na entrevista, o único round que nós tomamos susto na Sunset foi o Pistol, mano. Exato, então tipo assim, ó, a gente sabia exatamente o setup que os caras estavam fazendo no mapa, tá ligado? E mesmo assim trazendo dificuldade de fechar, mano. Por isso que eu acho que, tipo, na minha cabeça tá muito diferente esse Box Sunset, o do porquê a gente perdeu cada mapa, tá ligado? Tá muito diferente isso, muito diferente. Tem 10 coisas que a gente tá fazendo errado. A gente não pode botar 80% tipo, de culpa em uma coisa e dividir tipo 3% em tudo que sobra, tá ligado? A gente vai ser um pouco mais sincero, mano. A gente tá fazendo talvez muita coisa errada, só que não muito errado. Um pouco errado cada coisa. E no final das contas vai virar um problema, tá ligado? Eu acho que a gente tem que, tipo, a gente vai trocar uma ideia sobre compra, a gente vai assistir o jogo e ver o que realmente acontece. No kickoff a gente não deixou de fazer nossas coisas e hoje a gente deixou um pouco. Porque, por exemplo, no kickoff a gente popava o banheiro e foda-se, a gente descia fundo, avançava meio no 12-11, sabe? A gente tava jogando o jogo. Exato, mas foda-se, tava falando. Exato. Fazer no treino. Então, o meu sentimento de hoje foi esse. Então tu sentiu que a gente hesitou hoje. Posso falar isso? Mesmo sentimento. Você também sentiu que a gente hesitou hoje? Meu primeiro jogo aqui com vocês, não sei o que aconteceu, mas também eu falo da energia porque isso é algo do coração, mano. Que eu sinto de vocês está um pouco baixa hoje. Uma delas 4, 5 razões que perdimos hoje. Mas precisamos arrumar tudo isso, mano. Pode ser que há 5 coisas que aconteceu hoje que fizemos merda, mal. Podemos ganhar com 3. Podemos errar em outra coisa e podemos ganhar. Mas se tudo acontece junto, mano, vai ficar feio. Vocês não vão estudar isso. Hoje nós ficou aqui, hein? Ó. Porque eu tô concordando com você. O jogo foi 2 da tarde. Tipo, com mentalidade diferente. 7 horas da noite. É a despedida aqui. 7 horas, Magal. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que o Artzinho entrou com a camisa do Chivits no palco hoje, jogo contra a Cru. Mas, infelizmente, não é uma história muito legal.
Mas o motivo disso é porque eu fiz uma homenagem pro Chivits, na verdade, pra ele sentir um pouco do carinho que a gente tem, eu principalmente por ele. Espero que ele se sinta feliz aí com a homenagem. Último jogo em Los Angeles que eu estive aqui com os meninos. Sou muito feliz e muito grato por ter passado aí ano passado, conhecido muita gente da hora esse ano, meninos novos também, sem palavras. Gostei muito do que eles fizeram, o Artis jogou com a minha camisa, o Mazinho entrou, mostrou, deixou na mesa, foi muito legal. Vou estar no Brasil, não saí do MBR, deixei só a line de Valorant, vou ficar no Brasil agora, cuidar de umas outras coisas lá, mas esse tempo que eu fiquei aqui foi sensacional, sem palavras. Espero voltar um dia aí com os meninos, imagina, ó, chegar numa finalzinha, voltar aqui pra torcer, vai ser legal demais. Mas muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí, continue torcendo pra rapaziada. Eu vou estar aí todas as partidas torcendo, gritando sempre, mas foi bom demais, valeu, tamo junto. É isso, rapaziada, acabamos de perder aqui contra a Cru, 2-0. Foi um jogo que a gente tava sabendo as coisas que ia acontecer e tal, a gente tava esperto, mas acabou dando ruim em alguns momentos. Mas acho que não dá pra se frustrar agora, a gente tem que continuar trabalhando aí, o campo é muito longo. Próxima semana é Super Week contra a NRG e Sentinels, então só levantar a cabeça, focar nos erros, né, arrumar tudo e voltar mais redondinho aí pra Super Week, que a gente sabe nossa qualidade, sabemos que vamos trazer um Valorant muito bonito pra vocês. E é isso, obrigado a quem torceu aí, vamos que vamos trabalhar aí duro e que bora.